Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo e shalom. Irmãos, às vezes nós repetimos alguns assuntos por motivo que nós fazemos até proposital, às vezes, porque tem pessoas que você tem que repetir para ela poder aprender. É claro que quando você vai falar num público que todos conhecem, mas o público que está vindo aqui no nosso canal, irmãos, são pessoas que vieram de uma denominação que não deixava estudar a Bíblia, acha que estudar a Bíblia é pecado. Ou tem que estudar, mas não se aprofundar. Eu já digo para os irmãos, diferente. E digo que nós temos a guia do Espírito Santo, se Deus nos guia, nós realmente cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, é o Espírito de Deus que nos guia, não é o homem que vai definir qual é a profundidade, ou a largura, ou o comprimento do conhecimento que Deus deu a cada um. Tem aquele que está preparado para aprender mais, outro está preparado para aprender um limite. O importante não é isso, o importante é estar firme em Jesus Cristo para a salvação da alma, ok? Irmãos, um caríssimo irmão me fez uma pergunta, e eu achei até boa essa pergunta que o irmão fez, porque eu vou esclarecer isso e que os irmãos possam entender melhor. Certo, irmãos? Nós vamos, então, para responder a questão, o meu irmão fez uma pergunta, eu não me lembro bem, porque eu fui procurar agora nos comentários e não encontrei mais. Não sei se o irmão tirou, mas sei que fez a pergunta, mais ou menos assim. Se não foi assim, foi mais ou menos assim. O que eu diria ao Senhor quando eu chegasse na porta do céu? Bom, então vocês prestem atenção agora no que eu vou ler. Os irmãos podem pegar a Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, irmãos. Bom, para nós, eu vou ler bem rápido, certo, irmãos? Para não demorar muito, e vou procurar não repetir dessa vez, tá bom? Porque às vezes a gente repete por bom senso, né? Mas agora não há necessidade. Quando o filho do... 31, tá, irmãos? 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, enfermo e na prisão estando nu não me vestistes, perdoa, irmãos, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando um desses pequenininhos o não fizeste, não o fizeste a mim.
irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Somente até aqui. Amém. Então aqui já diz tudo, irmão. Aqui não se abre um precedente para nós falarmos alguma coisa na porta do céu. O irmão quis dizer assim, o que o irmão falaria para o Senhor na porta do céu? Eu não teria que falar nada. Por quê? Eu digo para o irmão, se a pessoa chegar à porta do céu, é porque ela já passou aqui nesse crivo aqui, nessa palavra. A única coisa que a pessoa vai fazer, a alma, é glorificar a Deus. Não precisa, o Senhor não vai fazer nenhuma, o Senhor não vai perguntar, e eu não preciso perguntar alguma coisa, falar alguma coisa para o Senhor. Se o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, Ele sabe tudo. Então, o momento que você está ali diante do Senhor, e Ele que vai te chamar, não é você que tem que se apresentar. Se fosse para a pessoa se apresentar, então ela chegaria na porta do céu e teria que falar alguma coisa. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, pelo menos eu não vi isso. Eu gosto do que está escrito aqui, dentro da palavra. Por exemplo, se o irmão, Deus leva o irmão, né? E depois chega o dia da ressurreição, enfim, que nós teremos que entrar, ou aqueles que Deus predestinar para entrar, porque Deus conhece todos já. Então não tem argumento, não existe mais argumento. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer aqui. Nós temos que obedecer a Deus aqui, temos que guardar a palavra de Deus aqui. Depois que partiu e depois que chegou na presença de Deus, não tenho que explicar nada. O Senhor não quer explicação, é Ele que é o... Imagine você diante de um juiz, não sei se você já foi em alguma audiência, em algum tribunal, você chegar ali diante do juiz e você querer falar com o juiz assim, na hora da audiência, sem ele lhe perguntar alguma coisa. Ele não perguntou nada para você. E você se levanta lá e quer falar com ele, assim, plenário. Ele vai mandar você sentar. E você pode até ocorrer um risco, até grave. Por quê? Você tem que esperar o juiz te perguntar alguma coisa. Imaginemos que o Senhor fosse perguntar alguma coisa. Eu só teria que falar. Imaginemos, porque não vai acontecer isso. O Senhor não vai perguntar nada. O Senhor já está dizendo aqui o que ele vai fazer. Está escrito aqui. Nós não podemos acrescentar e nem diminuir do que está escrito aqui. Está dizendo aqui que ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele já deixou claro aqui que é ele que vai ditar a ordem. Não somos nós que temos que nos apresentar a ele. Ele vai chamar nós, colocar a cada um de nós no lugar que deve ser colocado. Aqueles que estão à direita e aqueles que estão à esquerda. Não vai ter um interrogatório. Não é como quando uma pessoa vai na delegacia prestar um depoimento. As coisas de Deus não são assim. Então o irmão fez uma pergunta, eu acho até que foi muito boa a sua pergunta, viu, irmão? Porque muita gente pensa assim. E porque já ouviu alguém pregar assim, você vai chegar na porta do céu, é porque o anjo vai te brecar. É uma maneira, tipo, querendo fazer uma ilustração, talvez, na hora da palavra. Eu não vou julgar quem faz isso, eu não tenho que julgar ninguém. Mas isso não existe, tá, irmão? Isso aí na Bíblia não existe. Não vai ter ninguém lá que vai dizer, como é que é? Como é que você vai entrar aqui de que jeito? Não tem isso, irmão. Deus, se Deus já trouxe a pessoa até ali, é porque ela vai entrar. Ela não precisa falar nada. Ela só tem que dar glória a Deus. E quando ela estiver entrando, ela vai cantar um hino que nunca foi cantado, é o que está escrito. Deu para entender, irmão? Então, irmãos, o que nós compete a nós é guardarmos a palavra de Deus e termos Jesus Cristo como a nossa única esperança. Também um irmão falou assim, irmão, você está perdendo tempo, volta correndo para a congregação, volta correndo não sei para onde. Irmão, eu não tenho que voltar correndo para nenhuma igreja, nem para nenhuma congregação. Eu tenho que estar em Jesus Cristo. Porque tem muitos que estão pensando
que você estar dentro de uma denominação com CNPJ vai te dar a vida eterna. E isso não dá a vida eterna para ninguém. O que dá a vida eterna é nós crermos em Jesus Cristo como nosso único e pessoal Salvador, obedecendo a sua voz e pedindo para Ele habitar no nosso coração, entregando-nos a nossa vida a Ele, e depois, então, para cumprimento do mandamento, de uma forma completa, sermos batizados. Só isso. Não existe que tem que correr para cá, tem que correr para lá. E isso o Senhor Jesus até profetizou. Ele disse: e naquele dia muitos correrão de um lado para o outro e dirão: ó, o Senhor está aqui, não, o Senhor está ali, não, o Senhor está lá. E o Senhor falou assim: e eu não estarei em lugar nenhum. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Está entendendo? Aquele que tem o Espírito Santo, ele não precisa, irmão, pensar que ele tem que correr para lugar nenhum. Ele tem que correr para Jesus Cristo. Entendeu? Se você congrega, se sente bem, louvado seja Deus. Congregue. Quer ouvir a pregação? Ouça. Eu não tenho nada contra isso. Jamais. Mas não vem dizer aí que tem que correr para a congregação, porque só lá tem a palavra da verdade. Como, irmão? Quer dizer que aquelas pessoas lá, que morreram lá agora há pouco tempo, lá no país, eu esqueci o nome do país, vai tudo para o inferno. Quer dizer que aqueles que foram massacrados pelo ISIS, né, há uns tempos atrás, aí foram degolados, eram evangélicos e cristãos, foram degolados pelo ISIS, vão tudo perder a alma. Eles não negaram Jesus Cristo. Você sabia disso? Tem que se inteirar das coisas, irmão. Será que nós estamos preparados para isso? Agora nós vamos julgá-los porque uma pessoa está dentro de uma denominação, diz que está passando prova, mas chega em casa, tem um carro para pegar o carro na porta, tem uma bela de uma casa, abre a geladeira, tem um bife, tem comida. E eles lá, irmão, o que eles tinham? Eles estavam apanhando, foram ajoelhados um do lado do outro e foram cortados seus pescoços, irmão. Ou eles negavam a Jesus Cristo ou morriam. E eles não negaram Jesus Cristo. E nós, com toda essa liberdade que ainda temos, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais, já está se restringindo, ainda achamos ruim de alguma coisa. Por isso, irmão, irmã, que perguntou por que eu repito muito. Por isso que eu tenho que repetir, por causa dessas pessoas. A irmã está entendendo? Pessoas que entram e eu tenho que repetir outra vez. E eu confesso, se os irmãos não estão contentes com aquilo que eu estou explicando, eu paro. Para mim não tem problema algum, irmão. Se 10, 20 irmãos do meu canal falar que não está contente, eu paro, irmão. Porque eu não estou aqui também para querer servir de, assim, apenas ficar falando e depois, né? A gente está aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Não para fazer a vontade de ninguém, entende? E a vontade de Deus é esta. É vestir o que está nu. Porque às vezes a pessoa não está nu, não é materialmente, é espiritualmente, nu do conhecimento. Não tem conhecimento de nada, porque não estudou nada, porque não aprendeu nada, porque não ia na igreja, só escutava que Deus vai abrir uma porta, vai fechar uma porta. A vida inteira ia na igreja que Deus vai abrir a porta, vai fechar a porta, Deus vai virar o teu cativeiro. Ó, irmão, e aí você pergunta para ele, o que Deus falou com você? Ah, Deus falou que vai virar o meu cativeiro. Mas chega no ano que vem e está provado a mesma coisa, não virou nada. Então, peraí, que palavra é essa que você está buscando que não se cumpre nunca? Então, irmãos, vamos nos basear em Cristo. A palavra de Jesus Cristo, ela se cumpre. Eu não estou dizendo que não há profecia, não estou dizendo que não há dons, não é nada disso. Existe sim os dons de Deus. Existe sim as manifestações espirituais. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque olha o que está acontecendo. Quantas pessoas estão se suicidando, irmãos. Quantas pessoas ficam confundidas
entram em depressão, deixam de crer até em Deus, porque escutou uma pregação. Ora, aconteceu, não vou dizer o lugar, mas aconteceu próximo aqui, que tinha uma pessoa que estava no hospital, em coma, e o irmão, servo de Deus lá, que estava atendendo, ele pregou, e saiu de trás do púlpito, e apontou para a pessoa que estava no banco, e disse assim, é vida, é vida. Olha que absurdo, irmão. Isso aí não precisa pregar na igreja. Se é vida, não precisa pregar, é vida, Deus vai dar vida. Pregar isso para quê, irmão? Não sei se o irmão está entendendo. Isso aí não há necessidade de pregar isso aí, irmão. Se a pessoa tem que morrer, ela vai morrer. Se ela tem que viver, ela vai viver. Não envolva as coisas de Deus com isso. O nosso alvo tem que ser Cristo. Ou vivendo ou morrendo, nós temos que ser de Cristo. O que aconteceu? O irmão pegou aquela palavra como se, pelo amor de Deus, o irmão apontou para ele e falou. É melhor eu repetir 500 vezes a mesma coisa do que acontecer isso com uma palavra uma vez só, viu, irmãos? Por isso que nós temos que ter cautela quando nós falamos, porque se nós falamos 10 vezes a mesma coisa para entrar na cabeça de alguém, é para o bem daquela pessoa. Mas não adianta nada eu falar uma vez só aqui, não entra na cabeça da pessoa e a pessoa faz errado. Então o irmão foi lá uma vez só, apontou o dedo, uma vez só foi suficiente para derrubar o outro da fé. Porque no outro dia a pessoa morreu. E agora? Ele pregou num dia que era vida. Apontou o dedo, disse que era vida, é vida. Bom, ele repetiu 2 vezes, vida, vida só, pronto. Vai ter vida, pode ficar em paz que vai ter vida. Morreu. Aí vem com aquela desculpa, não, era vida espiritual, não sei o que. Ainda tem coragem de maquiar aquilo, que é uma mentira, comete uma mentira, uma falsa profecia, né? Isso é grave, irmãos. A pessoa, para falar alguma coisa, ela tem que estar acertada, certo? Então aqui, ó, por isso que o Senhor Jesus falou aqui, ó, a gente tem que dar de comer a quem tem fome. Tem gente que está com fome, aí você tem que repetir o prato. Tem muita fome no mundo hoje, espiritualmente, por causa justamente de pregadores que, sem a guia de Deus e sem a luz do Espírito Santo, atraem o povo após si pregando essas coisas e esquecem de pregar Jesus Cristo. Num mundo tão conturbado, tão cheio de tanta coisa errada, a pessoa deixa Jesus Cristo em último plano. Eu confesso para os irmãos que eu também já fui assim. E não há nada melhor do que a gente passar pelo processo e para a gente entender depois as coisas. Graças a Deus, muitas coisas Deus me deu. Eu creio que Deus dá, tá, irmão? Não estou aqui generalizando, quero deixar bem claro, mas nós temos que se concentrar mais e mais no Evangelho de Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, ela tem um sentido. Ela tem um sentido para a salvação. Tudo que está escrito aqui, irmãos, é como se fosse uma coisa alinhando com a outra. É uma atmosfera espiritual. E você, dentro dessa atmosfera espiritual, ela leva você diretamente a Cristo. Tanto faz você ler esse capítulo, como você lê em Gênesis. Se você olhar, quando você está vendo, você já está vendo Jesus Cristo ali naquele capítulo. No primeiro versículo da Bíblia, no primeiro de Gênesis, você já vê Jesus Cristo, que em hebraico seria Bereshit. Fala Bereshit ao invés de Gênesis. Então, quando fala assim, no princípio, né? Quem é o princípio, irmão? É Deus. E Jesus Cristo estava onde? Estava com Deus. Tanto é que no primeiro livro de João, Evangelho, capítulo 1, diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. Pode pegar lá, não estou nem lendo. Ó. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Estava com Deus. E com ele foi feito todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez.
Então ele já estava com Deus. Veja bem, irmãos, no hebraico, eles costumam falar, muitas das vezes eles chamam Deus por Elohim, ou Elohim, né? A língua deles puxa mais, mas seria nós aqui, nós não conseguimos. Aí quando vai ler a Bíblia, às vezes fala Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani, não. Elohim. Elohim quer dizer deuses. Está no plural. Eu falo Elohim, quer dizer deuses. Ora, só tem um Deus, como deuses. Nós sabemos que só tem um Deus, mas é uma figurativa, irmão, espiritual, que Deus é um só, mas ele tem o Filho junto com ele. Porque diz também, o Senhor é um é o Senhor. Então não existe dois deuses nem três deuses, é um só. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, mas eu não concordo. Não concorda? Então veja bem no batismo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele desceu nas águas, o que ele era? Era o Filho. Quando João foi batizá-lo, o que desceu sobre ele? Uma pomba, não é? Era o Espírito Santo, o sinal do Espírito Santo. E depois, quem falou com ele? A voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você já observou, irmão, que tudo é três? Os elementos da nossa vida, do nosso corpo, você tem carne, alma e espírito. 3. A água, um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. 3. E se nós for procurar, nós vamos achar mais coisas, irmão. Então presta atenção. Deus conhece tudo. Não é preciso, ao entrar no céu, eu fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa para ele. Ele já sabe tudo. Quem sou eu? A não ser, irmão, que fosse diferente, que estivesse diferente aqui. Ah, mas o irmão lá pregou assim, assim. Problema dele, não fui eu que preguei, irmão. Vou ficar por aqui, para que ninguém ache que eu esteja repetindo. Tem um estudo para passar para vocês a respeito das duas testemunhas do Apocalipse. Mas a gente fica assim, né? Vai fazer outro vídeo agora, eu faço com o maior prazer. Mas esse estudo, irmão, tem algumas repetições, porque ele é obrigado a ter. Ele vai repetir de novo o mesmo assunto no outro texto, para a pessoa entender. É um estudo, certo, irmão? Foi feito já. Mas eu fico assim um pouco constrangido. As pessoas parecem que aqueles que não estão gostando. Não. Agora, se for a maioria estiver gostando, a gente vai pela maioria, não é, irmãos? Agora, deixando bem claro, viu, irmão? A sua pergunta está aí, ó. Deus não vai te perguntar nada. Se você chegou à porta do céu, meu filho, você dá glória a Deus já, porque você já está entrando lá sem ter merecimento algum. Foi por Jesus Cristo. Não foi porque você era bonzinho, nem porque você correu para a congregação, não. Você pode ter certeza que não foi por causa disso. Porque a congregação tem 100 anos. O mundo que nós conhecemos, segundo o calendário judaico, está no ano 5.784. Quer dizer que Deus vai salvar só quem nasceu há 100 anos atrás até agora. Só isso aí que Deus vai salvar, né? Na tua concepção do que é Deus, que Deus mandou Jesus Cristo lá do céu, foi crucificado para salvar só 2 milhões e 500 irmãos. Vocês falam que é 5 milhões, mas não é, viu, irmão? Não é. Eu tenho conhecimento disso, conhecimento de causa. Afinal, eu atendi como ancião ali. Não é 5 milhões como você pensa, não. Se tiver 3 milhões, só assim. Olha, tá mais fácil, tem menos ainda, porque tá saindo muita gente por causa destas coisas aí. Então ninguém precisa correr para lugar nenhum. Se você se sente bem, fique onde você está. Você nunca vai ouvir dizer, sai daí, não sei o quê. Bom, a não ser que alguém pregar alguma coisa contra aquilo que está escrito, porque eu já vi muita coisa, né, sendo pregada contra, mas problema de quem pregou, irmão. Eu estou falando aquilo que é verdade. Eu não saí fora nada das escrituras aqui, por misericórdia. Agora,
pode até ter um capítulo que dá um parecer assim, mas não interessa. O que interessa é o que Jesus Cristo falou. Não é o que o fulano e o Bertrano falou ou pregou. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido. E que nós, aqui na Terra, nós precisamos somente servir a Deus, louvar a Deus, e, enfim, e respeitar a Bíblia, respeitar o que está escrito aqui. Não falar que... bom, nem quero falar esse assunto, porque senão vai mexer aí, vão achar que eu estou indo contra. Eu não estou contra ninguém, irmão. Eu só quero que vocês salvem a sua alma. Esse canal aqui, irmão, que eu abri, é exclusivamente para isso. Para ver aquele que está se achando perdido, dar uma esperança para ele. Porque esse negócio de correr para cá, correr para lá, não vai resolver nada, irmão. Pode ter certeza. Você pode ir atrás do melhor pregador do universo, do mundo, aqui na Terra. O irmão que fala um monte de coisa, irmão. Tem conhecimento de tudo. Mas se tiver sem Jesus Cristo, aquilo não vale nada. A única razão de nós entrarmos naquele dia na cidade santa do nosso Deus é Jesus Cristo. E nós não precisamos questioná-lo, porque nós já sabemos que se ele nos colocou na porta, então é sinal que ele quer que nós entramos. Porque aquele que não estiver vai estar do lado esquerdo. Se estiver do lado esquerdo, ele já vai mandar apartar, quer dizer, já está apartando. Ele não vai perguntar, você tem alguma coisa para falar para mim? Ele não vai falar nada disso, ele vai falar o que está escrito ali. Está escrito, você lê lá em 26 de Mateus, você vai ver a resposta, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, paz de Deus, shalom. Fique com Deus.